Da onde vem esse embasamento que network é ser interessante sem ser interesseiro? Você não precisava estar aqui, cara. Sabedoria e juventude não caminham junto. Eu costumo falar que tem 3 palavras da língua portuguesa que são as mais perigosas. Mas tem alguns pilares que quem tá nos assistindo fala, cara, eu preciso... Você que determina a velocidade do seu sucesso, a sua prosperidade, não é ninguém. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Eu e Quem Faz Diferente. Aqui você com certeza sai acreditando que dá para fazer diferente não só na vida, mas também nos negócios. E mais uma vez, a gente tá com um convidado que eu tenho a honra de estar aqui do meu lado. Mas assim, gente, é uma alegria que vocês não têm noção. E é um presente de Deus mesmo pra gente. Mas eu já falo quem que é. E antes, eu quero passar a palavra pro meu sócio, não só na vida, mas nos negócios também, Léo Oliveira. Olá, galera, tudo bem? Estou muito feliz, muito contente por esse momento. Eu acho que para mim é um banquete, eu vou poder sentar para aprender, anotar muita coisa, então também já pega seu papel e caneta. Pega um Dorflex também, que o assunto aqui hoje vai explodir seu cérebro. Então, por favor, pausa se precisar, volta, porque vai ter muito conteúdo legal. Estou muito feliz. Eu também estou muito feliz, é um presente, né? Bom, vamos lá, vamos apresentar essa pessoa que é muito especial, viu? E esse tempo aqui vale ouro, gente. Ele, empresário, estrategista e referência no Brasil em relacionamento, influência e conexões de alto valor. Fundador do Poder do Network, imersão que já reuniu milhares de empresários em vários países. Ele mostra na prática como ambientes e conexões certas aceleram resultados. Com vocês, Bruno Avelar. Boa! Palma de palma. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir e trazer algo de valor para a audiência de vocês. Eu tenho certeza, porque a gente já estava fazendo um podcast aqui, a gente já aprendeu muito. Uma aula. Tinha que estar gravando já para estar rolando, porque teve muito insight bom, né? Então eu anotei bastante coisa já aqui. Bom, Bruno, eu sempre gosto de começar o nosso podcast com uma pergunta que faz sentido com o tema, que é eu e quem faz diferente. Então, quem senta na nossa cadeira, a gente considera pessoas que realmente fizeram diferença em alguma coisa na vida. Então, minha pergunta para você é, muita gente fala de network, mas só que eu acredito que você trouxe um novo significado para essa palavra. Na sua percepção, o que você fez de diferente para chamar tanta atenção e para transformar a vida das pessoas com o network? Olha, deixa eu responder essa pergunta com uma pergunta. Você já ouviu aquela frase, network é ser interessante sem ser interesseiro? Sim. Faz sentido essa frase? Faz. Não. Vamos começar falando pro povo. E se tudo que você aprendeu tiverem te ensinado errado? Por que networking não é ser interessante sem ser interesseiro? Eu vou te explicar. Porque a palavra networking, muita gente julga esse nome e quando você pergunta para a pessoa o que significa networking? Não sei. Né? Networking, vem em inglês, relacionamento. Então, todo e qualquer relacionamento parte de um princípio de um interesse. Como o network é ser interessante sem ser interesseiro? Quem foi que inventou essa frase? Em que livro está isso? Porque na Bíblia não está. É verdade. Ok? Da onde vem esse embasamento que network é ser interessante sem ser interesseiro? Essa frase não existe, essa frase não deveria existir. Por quê? Eu vou te provar agora e sua audiência vai ver isso agora. Tá? Vocês são casados? Sim. Tá. Vamos ser verdadeiros? Você promete falar só a verdade, somente a verdade, nada mais além do que a verdade? Sim. Pronto, virou o tribunal. Vamos lá. Um dia você viu esse cara pela primeira vez. Tá? Não vale mentir, então não fale que ele é bonito. Foi pela beleza. Que bonito ele não é. Pode ser, ter muitas qualidades, mas beleza. Gente boa. Você viu esse cara pela primeira vez e um dia ele te olhou pela primeira vez. A pergunta que eu vou te fazer e eu preciso da sua transparência e verdade, nada mais além do que a verdade. O que você olhou para esse cara e viu nele que você tomou a decisão de ficar com ele pro resto da sua vida? A primeiro momento? O primeiro momento. Que eu vi, eu achei ele bonito. Depois de achar ele bonito, vai. Eu acho que a verdade, a transparência. Na conversa eu senti muita verdade. Porque quando a gente chegou, a primeira vez que ele me viu, ele falou assim, a gente vai casar na praia, a gente vai ter 3 filhos e a gente vai viajar muito, viu? Eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou ver esse menino mesmo? E aí só faltou os 3 filhos por enquanto, ainda, mas vai chegar. O que você viu nela?
cara, eu vi um sorriso totalmente verdadeiro, uma pessoa bonita que eu gostaria de caminhar do lado. Eu falei, cara, do lado de um cara bonito tem que ter uma mulher bonita. A autoestima dele é alta. É A autoestima dele é alta. Então eu bati o olho, eu falei, eu quero uma pessoa bonita, primeiramente, antes de olhar o caráter. Ele tá falando a verdade, porque o homem só olha a beleza, tá? Não, eu sou verdadeiro. Primeira Uma coisa. das minhas qualidades é que eu sou verdadeiro. E aí eu olhei e falei, pô, do lado de um cara legal tem que ter uma mulher bonita, né? E aí eu fui conhecendo o caráter dela e aí ela ficou mais bonita ainda. Você concorda comigo que isso é o interesse? Sim. Sim. Porque senão você teria pegado qualquer mulher. Exato. Você colocou um ponto de avaliação que é, cara, pra mim importa a beleza e ela é uma mulher bonita e isso me faz tomar a decisão de ficar com ela. Ponto. De começar um namoro. Isso. Agora, para noivar, para casar, você vai precisar entender se ela atende outros interesses que talvez nesse início, que você fica encantado pela beleza, você não tenha clareza. Mas, por exemplo, caráter. Então, você querer estar com uma pessoa de caráter é o interesse, né? Depois, você pode ser um cara que, por mais que você seja provedor, você quer ter uma mulher do teu lado produtiva, porque ela está aqui agora, afinal de contas, trabalhando com você. Exato. E se ela não for uma pessoa produtiva, é um interesse que não atende o seu checklist e você pode abortar. E aí, a um primeiro momento, ele pode ter até sido um galanteador, encantador, um bom de papo, né? Porque eu falo que todas as vezes que você vê um homem feio com uma mulher bonita, é porque ele é um bom vendedor. Que também é meu caso. É o meu caso, não é o meu caso. Pronto, a gente acordou. Vendedor nato. Um homem feio igual nós, com mulher bonita. Vendedor nato. A minha mulher é maravilhosa. Nossa, também. olha só, bota a foto da minha mulher pra você ver. Bota a foto. É incoerente, inclusive. Mas nós somos bom vendedor, certo? Aí, essa é uma grande verdade, eu gostei disso. Mas é verdade, nós não vamos falar mentira aqui no podcast. E aí o que acontece? Num primeiro momento, né, você pode ter acreditado que ela te achou bonito, beleza, né? Mas lá no fundo, a mulher ela procura duas coisas no homem: provisão e segurança. Se você não é provedor, se você não traz o mínimo de segurança para ela, a mulher não vai querer ficar contigo. O que ela avalia é se você é um cara trabalhador, que corre atrás, que está disposto a construir, que pensa grande, que é ambicioso, não ganancioso, ambicioso, porque ambição e ganância são coisas distintas, né? Se você é um cara coerente, se você é um cara de caráter, não de moral, que é aquilo que você mostra perante as pessoas, mas um cara que tem ética, a mulher avalia tudo isso. Por quê? Ela não está querendo saber de você, querido, ela está querendo saber se você é o cara certo para ser o pai dos filhos dela. Porque a mulher, no final das contas, quando ela escolhe alguém, ela não está escolhendo o marido, ela está escolhendo o pai dos filhos dela. Caraca, isso é legal. Então a primeira coisa para a mulher escolher o pai dos filhos, mesmo que inconscientemente, porque tem muitas decisões que a gente toma que são inconscientes, a gente não tem clareza do porquê que está tomando, mas é por isso que a mulher vai analisar, mesmo que inconscientemente, se esse cara é um provedor, se esse cara vai trazer segurança. E como que um cara traz segurança e é provedor? Trabalhando, pô, é um cara trabalhador. Então a mulher superficialmente faz, esse cara é trabalhador, ele corre atrás, ele é determinado, porque se esse cara for bom, eu vou motivar esse cara, eu vou ser uma esposa para ele de provérbios, uma mulher sábia, auxiliadora, e vou estar submissa, ou seja, sob a missão dele, e ele vai ser o sacerdote da nossa casa e nós vamos explodir. Ou seja, não tem nada de interessante sem ser interesseiro. É interessante e interesseiro. Então essa frase não existe, a gente tem que deixar isso claro. Então, para escolher uma namorada, para decidir noivar, casar, é mais interesse do que interessante. Interessante é no primeiro momento, que é a beleza. Depois é interesse. É definir se tem as qualidades necessárias para um relacionamento dar certo. E ninguém casa para ficar pobre o resto da vida. As pessoas sempre têm um sonho de prosperar e se dar bem na vida. Então a pessoa que você vai escolher para poder ficar do teu lado pro resto da vida, né, a gente toma essa decisão, ela tem minimamente as qualificações necessárias para que ambos atinjam seus sonhos. Vamos dar um exemplo. Você joga bola? Jogou futebol quando era... Como é que você sabe? Rapaz, o físico... Tem um jeitinho, né? Eu não. Portuguesa de esportes. Eu ficava só apitando. Mas vamos lá, brincadeira. Eu quando jogava bola, e eu tô falando de adolescência e juventude ali, que a gente batia pelado com os amigos. Cara, você lembra quando você era escolhido para escolher o time?
Você escolhia quem? Os piores ou os melhores? Os melhores. Os melhores, pô. Naquela hora de escolher o time ali, você tá totalmente racional, procurando os melhores jogadores. O teu melhor amigo fica de fora do teu time porque ele é ruim. Que é o que acontecia comigo. Ninguém me escolhia, eu ficava por último, eu era aquele que sobrava. Tinha 10. Aí cada um escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro. Aí o último, você sobrou, vai pra lá. Era eu. Eu era dos 10, eu era o último, pô. Por quê? Quando você está na decisão de escolher algo que interfere diretamente no teu resultado, você não vai fazer porque é interessante. Você vai olhar seus interesses. Qual que é o interesse no jogo de futebol? Ganhar. Para ganhar eu preciso dos melhores jogadores. Então eu vou escolher os melhores, pô. Então eu posso dar N provas que quando você se conecta com alguém, existem pontos de interesse comum. Tá? Para sócio, por que você não vira sócio de qualquer pessoa? Porque só tem 3 coisas, no meu ponto de vista, que te faz ficar sócio de alguém. Tá. Ponto 1, você precisa de dinheiro. Tá? Eu não vou falar palavras chiques aqui não, investimento. Né? Você precisa de dinheiro. Dinheiro, pô, você precisa de grana. Aí eu vou ficar sócio desse cara porque ele tem a grana, ele gosta de mim, eu tenho credibilidade com ele vai apostar em mim, só por dinheiro, mais nada. Você vai até aturar o cara que ele é chato pra caramba. Aí ele bota o dinheiro e tu vira sócio do cara. Mas se tu pudesse, você não botava ele. Se você tivesse o dinheiro. Tá? Outro ponto pelo motivo que você fica sócio de alguém. Cara, você precisa de conexão, relacionamento. E aí você não conhece ninguém, esse cara conhece todo mundo que você precisa vender seu serviço ou produto. Pô, vamos ficar sócio, vou te dar uma porcentagem porque você vai trazer vendas pra mim. Tá? Então, dinheiro, networking, né? O cara tem relacionamento. Ou o terceiro ponto, conhecimento de causa. Eu vou precisar falar umas palavras difíceis para poder dar embasamento aqui no conhecimento, tá? O que é o conhecimento no mundo dos negócios? É você trazer alguém para dentro que está lá, naquele lugar para onde você está querendo ir, ou está voltando de lá. Porque ele sabe o caminho, ele vai encurtar o tempo do alcance do seu objetivo. Com o quê? O conhecimento dele, que é capital intelectual, know-how, expertise, a curva de aprendizado, que ninguém faz conta disso, quantos anos e quanto de dinheiro necessário aquela pessoa que já está lá gastou para chegar lá, que ele vai encurtar o seu caminho e você não vai precisar gastar. Porque ele já sabe o caminho certo, ele não está chutando, ele não está indo para a direita porque ele está achando que é para a direita, ele está indo para a direita porque ele tem certeza que é para a direita e não é para a esquerda. Entende? Só que para ele saber aquele caminho, sabe trilha, quando você vai fazer trilha, não vai um guia, e o guia não te leva em segurança do início até o fim. Agora imagina você entrar numa mata para fazer uma trilha sem nunca ter feito a trilha. Qual a probabilidade de você chegar no tempo que um cara que já conhece chega? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você traz alguém com conhecimento, capital intelectual, know-how, expertise, curva de aprendizado, né? Às vezes o cara já tem o core business do negócio, que é o segredo do negócio, que todo mundo fala, o pulo do gato. Entendeu? Então isso tudo encurta o tempo de alcance e te traz uma certeza maior de que você pode chegar. Então, até quando você forma uma sociedade, existe o interesse. Então, a primeira coisa, se a gente vai falar de networking, que a gente precisa saber é que networking é você ser interessante, ser interesseiro. E essa palavra interesseiro, ela é feia, né? Então, vamos substituir ela por você ser estrategista intencional. Boa. Que foi o que Jesus foi na Terra, o maior estrategista e o cara mais intencional que passou por aqui foi Jesus, pô. Tudo que ele fazia, ele colocava intencionalidade e estratégia. Tudo. Quando ele queria fazer uma campanha de quê? Vou pra Galiléia lá, quero falar lá amanhã, vou levar uma mensagem. Aí ele não saía pedindo ninguém pra poder propagar que ele ia estar lá, não. Ele falava o contrário, pegava os mais fofoqueiros e falava aqui, amanhã eu vou dar uma passadinha lá na Galiléia, 11 horas. Você não conta pra ninguém, não. Rapaz, ele pegava uns 3 assim, os caras saíam espalhando. Entendeu? Então, é isso, né? Vamos substituir essa palavra interesseiro por intencionalidade, né, e estratégia. Isso é muito legal e a gente vai anotando. E o que eu estou gostando do papo é o quanto que você vem desmificando essa parte do network, que a gente fica travado com receio de falar que eu quero me conectar com fulano, com cicrano. As pessoas não sabem fazer network. A maioria das pessoas não sabem fazer network. Né? Por isso, a prova disso é que não são todas as pessoas que você conhece, né? É minoria as pessoas que têm relacionamentos relevantes e permanentes. Né? Por quê? Não é porque ela não foi ensinada, ela não parou para aprender da forma correta. Às vezes a pessoa acha que dar um presente para alguém vai fazer com que ela permaneça na vida daquela pessoa. Por mais caro que seja o presente, eu vou te falar, não vai, porque existem outros pilares que precisam ser cumpridos, né?
Então, networking existe um método, existe uma técnica, existe um passo a passo, né? E se a pessoa entender que ela precisa aprender primeiro e praticar, e aí as coisas vão acontecer, ok, mas se ela ficar convicta que ela sabe todas as coisas, e esse é o grande problema do ser humano, as pessoas são muito convictas de si próprias, né? As pessoas não se permitem ficar vulneráveis, né? Eu tenho certeza que nesse momento tem um monte de gente assistindo a gente aqui, achando assim, o que esse cara tá achando que é para falar o que ele tá falando? Né? Quem não me conhece, Bruno Avelar, prazer, vai no Google e pergunta, quem é Bruno Avelar? Nossa. Vai no GPT. Eu costumo falar que tem 3 palavras da língua portuguesa que são as mais perigosas, já sei disso. E as pessoas, elas usam muito isso, né? Seja numa palestra, às vezes vai numa palestra, já escutei essa coisa. Não, você só escutou se você estiver aplicando. Senão você não escutou, de verdade, sabe? Então isso é muito real. Se não está aplicando, escuta de novo. Escuta de novo, até você pegar. E eu fiquei curioso, eu marquei aqui para eu não esquecer, você falou que tem, óbvio que a gente não vai falar de tudo agora, né? Tem um método, mas tem alguns pilares que quem está nos assistindo fala, cara, tô dando um exemplo, eu vou para uma festa, eu tô indo para a igreja, eu tô indo em qualquer outro lugar e eu tenho dificuldade de me relacionar. Tem coisas simples, Bruno, que dá para a pessoa já começar, depois que já assistiu esse podcast, a fazer? Bom, vamos lá. A maior dificuldade das pessoas vem pela timidez, né? Pelo medo de falar em público, a timidez. E assim, existe um estudo que eu não sei de onde é, mas que todo mundo fala que o maior mundo do ser humano é da morte, o segundo maior medo é de falar em público. Não sei quem fez, onde está escrito isso, é em Harvard, Oxford ou na escola aqui de Barueri. Mas o povo fala, então só estou repetindo. Mas, perante aquilo que eu vejo nos eventos, né, quando eu pergunto, cara, quem tem medo de falar em público? E 60% levanta a mão, 70% levanta a mão, então não pode não ser esses números aí, pode não ser o segundo maior medo do mundo, mas está entre os primeiros. Tá? Então, se comunicar bem, perder a timidez, e isso você resolve com uma aula de oratória, né, com alguém que é profissional nessa área. Feito isso, cara, existem algumas técnicas sim e alguns passos sim. Eu tenho um método que eu criei, que eu entendi o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai conhecer alguém é identificar a conexão. Identificar em quais sentidos e como e por quê. Tá? Porque senão você vai sair se conectando com todo mundo só porque, por exemplo, a pessoa é famosa, só porque, por exemplo, a pessoa é rica. Você precisa entender que o maior ativo que você tem é o tempo. E você vai ficar perdendo tempo para se conectar com gente que não vai te levar em lugar nenhum, não vai te ensinar nada, só porque a pessoa é famosa, você quer uma foto com ela, você vai pagar um preço absurdo de tempo e dinheiro para se conectar por uma foto para se sentir pertencente? Não faz sentido. Né? Eu, por exemplo, quando fundei o Poder do Network em janeiro de 22, nós já estamos aí com quase 30 edições, né, pelo mundo. Eu acho que é o único evento que passou em 4 continentes. Quando eu falo passou, não é porque eu aluguei uma salinha de hotel, é porque a gente já foi para Moçambique falar para 2.000 moçambicanos, a gente já foi para Angola falar para 2.000 angolanos, a gente já foi para Genebra falar para 2.000 brasileiros em Genebra, Portugal, 3.000 brasileiros portugueses em Portugal, Estados Unidos, sei lá quantos estados, e todo evento nosso, 2.000, 3.000 pessoas. Então são 4 continentes. Então, você imagina que quando eu criei esse projeto, eu fosse gastar o meu tempo, por exemplo, nesses eventos que tem 2, 3, 4, 5 mil pessoas, se conectando com todo mundo porque alguém chegou para mim e falou assim, fulano é rico, você precisa conhecer. Quantas vezes alguém falou para você, eu preciso te apresentar um cara porque ele é muito rico, você foi? Mas se você tivesse perguntado para essa pessoa vai me dar 500 mil agora? Porque o que resolve o meu problema agora é 500 mil agora. Não, lógico que não. Então eu não quero conhecer. Só porque ele é rico? Fulano é famoso, tem que conhecer. Mas qual o motivo? O que ele faz? Por que eu tenho que conhecer? Então eu fui intencional. Desde que eu criei o projeto, eu investi o meu tempo em me conectar com pessoas que faziam aquilo que eu faço. Ou seja, que tinham o mesmo propósito que eu tenho na minha vida, que é de transformar a vida e ativar pessoas. Que é o nosso meio do desenvolvimento pessoal, né? E aí, como eu fui intencional e estratégico, eu me tornei amigo de todos esses caras. Porque eu cumpri princípios. Não é porque eu não fui falso. As pessoas têm dificuldade de... E, cara, eu fui intencional. Quando eu tomo uma decisão e falo, eu quero ser amigo de alguém, às vezes você fala, mas fala enrustido. Eu falo, eu quero ser amigo desse cara, eu vou fazer de tudo para ficar amigo desse cara, porque esse cara cumpre os mesmos princípios que eu, esse cara carrega os mesmos valores que eu, então vou ser intencional, estratégico agora para me tornar amigo desse cara. E como que a gente acessa a pessoa? Só tem 2 formas, é servindo ou pagando.
Se eu tiver a possibilidade de servir, como eu tive a possibilidade de servir o Thiago Brunet nos Estados Unidos em 2018, porque ele precisava de resolver umas coisas, e eu já estava morando lá há 6, 7 anos, eu sabia resolver os problemas que ele precisava resolver, e aí eu comecei a resolver de forma intencional, e tipo, cara, o que você precisa? Ah, o pneu do meu carro tá fazendo barulho. Eu não sou mecânico, mas eu pegava o carro, levava na oficina, falava, tá fazendo barulho, troca as rodas, troca o pneu, troca o carro, me dá funcionando. E eu peguei, o cara resolvia, eu levava lá e entregava pra ele. Quanto que é? Nada, tá resolvido. Próximo. Mas aí você resolve, vira e para dar conta pro cara pagar um negócio de $1.000, $2.000, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$5.000. Entende? Entendi. Então, tipo, aí vem outro problema. O que é? Ah, a máquina de lavar não tá funcionando. Eu não conserto a máquina de lavar, mas eu vou arrumar quem conhece. Ô, filho, a máquina ali não tá funcionando, arruma lá pra mim, bota uma máquina nova, resolve. Me fala quanto que é que eu mando o Pix. Aí eu falo, Brunete, a máquina tá resolvida. Quanto que é? Nada. Você sabe o que aconteceu? Um dia ele chegou pra Janine e falou assim, eu gostei do coração desse menino. Mas ele morava no mesmo condomínio, perto? Na mesma cidade, né? Orlando. E assim, a gente se conheceu por causa do André Valadão, que um dia me ligou pedindo um carro emprestado para o Brunet ficar lá em Orlando. Entendi. E aí eu emprestei, fui assistir a palestra dele, O Maior Poder do Mundo. Depois peguei o carro com ele no final, a gente se conectou ali a primeira vez. E aí ele me convidou depois pra... Não, minto, eu virei pro César Menotti e falei assim, cara, quando tiver um indiano aí, chama Thiago Brunet, vai assistir que o cara é bom. E aí o César achou um evento dele, pediu pro irmão, pro Fábio Lacerda, e coincidentemente, no dia que era o evento, eu tava chegando no Brasil, e o Fábio, cara, vai com o César que ele não quer ir sozinho. Aí eu fui, sentei na primeira fileira com o César, fiquei o evento inteiro, questionei o Brunet algumas coisas, no final ele me chamou pra jantar, a gente foi jantar num restaurante japonês. E a foto do dia desse jantar tá no meu feed, se você for lá, Bruna Avelar no Instagram, tá lá embaixo, 2019. Nesse dia desse jantar, a gente trocou muita ideia e eu determinei tudo que eu tô vivendo hoje. Uau. Sério? Uau. Eu determinei de forma intencional. Eu olhei pra esse cara e falei, mano, esse cara é um gênio. Ele me achou sábio, mas eu achei ele mais sábio ainda. E eu determinei, eu falei, cara, eu vou virar amigo desse cara. E aí eu tirei uma foto com ele no estacionamento desse restaurante e... Ele falou, cara, eu tô indo morar em Orlando, vamos conectar lá. Eu já morava em Orlando. E aí ele chegou, me ligou, a gente foi tomar um café e eu comecei a resolver tudo que ele colocava de problema na mesa, eu tenho pânico quando a pessoa fala não dá. Eu falo, não dá ou você não consegue? Porque assim, se dar bem na vida é você parar a sua vida para resolver o problema dos outros. Resolver seu problema é problema seu. E aí, tudo que ele pedia, eu estava disponível para resolver. E não houve nada que ele me pediu que eu não resolvesse. Não foi assim com José e Faraó. José foi lá e revelou o sonho de Faraó, resolveu o problema do Egito e foi promovido, sai direto da cadeia para ser promovido e vira governador do Egito. Bom. Ou seja, quando você resolve o problema, além de você ganhar dinheiro, você é promovido. Você só sai do patamar de conhecido para reconhecido quando você para a sua vida para resolver o problema do outro, entendeu? Sim. E aí eu fiz isso com o Brunet durante anos, e foi o Brunet que um dia virou para mim e falou assim, cara, você devia dar mentoria. Eu falei, não, isso é coisa de maluco. Ele falou para você? Ele falou, eu falei, não, isso é coisa de doido. Mas eu falei, por quê? Ele falou, cara... Eu me considero um cara sábio, eu paro pra te escutar, as pessoas vão querer te ouvir. Ó, deu certo. O que aconteceu aí, cara? Eu entrei debaixo da repreensão do cara que me deu direção e instrução, que já estava vivendo aquilo que eu pretendia viver. Entendi. Agora entendi. Beleza? Entendi. A partir do primeiro, ele foi me validando com os demais. Outro cara que eu já era amigo era o Cacá Diniz, desde 2016. Então, como eu já era amigo, ele foi no primeiro Poder do Network, ele fez 10 seguidos, de ir para os Estados Unidos, sair daqui, ir lá, voltar, ir lá e voltar. Detalhe, sem me cobrar R$1. Olha isso. Mas eu sempre honrei ele de outras formas. Então, quando você identifica a conexão, você sabe o que você quer, conecta com as pessoas certas, que fazem algo que é parecido com o que você faz. Aí você, depois de identificar, você parte para o passo de transformar essa conexão em relacionamento. Porque conectar uma coisa, ter relacionamento é outra. É isso aí. Tá? E como é que você transforma a conexão em relacionamento? Muito fácil. Gerando valor e experiência. Proporcionando experiência e gerando valor. Então eu sempre fui o cara, tipo assim, depois que o Brunet mudou pro Brasil, tô indo pra Orlando, cara, deixa que eu resolva a casa, o carro, tudo. Ele chegava, o café da manhã tava na mesa que o fulano colocou, mandava o cara lá fazer churrasco, o outro fazer lagosta, o outro fazer, eu já sabia as comidas que eu resolvia, deixava um carro massa pra ele andar e arrumava ingresso de parque. Como que você não gosta de uma pessoa assim? Como que você não gosta de uma pessoa assim? Olha a pergunta dela. Como você não gosta de uma pessoa assim? Não tem como não gostar. Como. Ela pode te odiar, mas se ela conviver nesse ambiente com você e vocês não desistir, lembra do conselho? Não desista e fale menos. Eu marquei principalmente com pessoas relevantes. Aí que você tem que ficar calado. Entendeu? Tem um livro que eu não gosto muito dele não, As 48 Leis do Poder, que ele é meio diabólico.
Mas tem lá uma regra que é não ofusca o brilho do mestre. A primeira ou a segunda? É o primeiro, eu acho. É o primeiro, não ofusca o brilho do mestre. Então, eu vou ficar... Imagina que eu gero toda essa experiência, mas aí eu fico falando na cabeça do cara. Sendo que ele está num nível muito maior do que o meu. Eu precisava ouvir, eu preciso observar. Por que eu me tornei esse cara muito rápido? Porque é diferente de você ir numa... Eu falo isso aqui, o povo acha que é mentira. Eu nunca assisti uma palestra inteira do Thiago Brunet. Eu nunca li um livro dele inteiro. Eu nunca assisti um podcast dele inteiro. Eu nunca ouvi Café com Destino. Mas eu tive algo que os discípulos tiveram com Jesus, que foi tempo de mesa, proximidade e intimidade. Mas ninguém quer pagar o preço para ter isso. Os discípulos pagaram um preço absurdo, porque Jesus deu 3 comandos quando escolheu cada um deles. Larga tudo. E largar tudo não é pagar um preço, não? Imagina agora o cara chegar para você e falar assim, larga tudo, seus negócios, sua casa, larga. Não, então deixa eu vender ali, pegar o dinheiro e botar na conta. Não, você não entendeu. Larga tudo, dá para alguém, joga fora, abandona, me segue e vem morar comigo. Ninguém pagou um preço maior, tirando Jesus, que morreu na cruz por nós, depois dele, os discípulos foi quem mais pagaram o preço para poder fazer o que fizeram na terra. Largar tudo, acho que você ia falar mais, né? Então, Jesus falou, larga tudo, me segue e vem morar comigo. Então, o gerar experiência sem a generosidade não funciona. Então, lembra que eu falei? 1, identificar a conexão. 2, transformar a conexão em relacionamento. Como? Passo 3, transformar a conexão em relacionamento gerando valor e experiência. Né? E aí, o 4. Será que eu conto o 4? Não, por favor, eu tô anotando. Por favor, né? Por favor. Não faz isso pra gente, não. Eu vou deixar o 4 pro final e vou direto pro 5. Tá bom. Aí o povo vai ter que ficar aqui. Vai ter que ficar até o final. Bicho é marqueteiro. Bicho é bom. O 5, cara, é o mais fácil se você tiver feito os outros 4. Porque é o seguinte, o 5 é garantir a permanência. Só que olha só, se eu quiser permanecer na sua vida, eu tenho esse poder de decisão? Não tem, pô. Falar, agora eu quero ser o seu melhor amigo. Ah, beleza, você quer, e daí? Tem um monte de gente que quer. Essa decisão tá na minha mão ou na sua? Na minha. E como que você chega na conclusão que eu sou um cara que vai permanecer na sua vida? Lealdade, verdade, entrega, facilitando a vida. Facilitando a vida. Sabe quando que você chega nessa decisão? É quando você... Porque assim, vai ter muita gente pelo caminho que você vai encontrar que é leal. Mas vai ter muito pouca gente na sua vida que você vai entender que é necessário na sua vida. Isso é verdade. Quando você olha pra alguém e fala assim, cara, não tem como eu viver sem essa pessoa é necessária na minha vida, porque ela resolve todos os meus problemas. Eu ligo, ela tá disponível. É porque aí passou nos 4 crivos da amizade. Thiago Brunet ensina isso no método Destiny, que é a honra por palavras, a honra por materialização, a servidão, que é o maior ativo que você tem ao tempo, você disponibiliza o seu tempo para servir o outro, e o 4 é a lealdade. E para passar na prova da lealdade tem que comer muito sal junto, tem que passar muito problema junto, sabe por quê? Sim. Porque Pedro, por exemplo, negou Jesus no momento mais crítico, ele foi pressionado e eu não conheço. Então, no momento de pressão é que você vai saber se a pessoa é sua amiga, porque ser momento nos momentos bons é muito fácil, ser amigo nos momentos bons é muito fácil. Né? Eu te honrar em palavras é muito fácil. Às vezes até materializar minha gratidão te dando algum presente, às vezes minha situação financeira é muito boa, é muito fácil. Talvez eu não te dê o presente que você mereça. Te dou mediante a minha crença de merecimento, ou seja, você merece muito mais. Que as pessoas fazem muito isso, né? Por exemplo, eu sou um apreciador nato de vinhos. Eu ganho muito vinho, mas 80% dos vinhos que eu ganho são vinhos que eu nem tomo. E tá tudo bem, eu recebo, fico feliz, agradeço. Agora, o que acontece? Por que eu não tomo? Porque eu estou num outro patamar que a pessoa nem conhece. E ela me deu o vinho baseado no conhecimento dela, no paladar dela. E às vezes, na condição financeira dela. Sim. Então eu recebo um vinho de R$5, como eu recebo um vinho de $5 mil. E eu consagro ambos, e essa semente é uma semente que a pessoa, que eu acredito que ela deu na condição financeira dela. Mas vamos lá. Vai constranger em nível de experiência e generosidade? Não. Você recebe, você agradece a pessoa e tchau. Você quer ver o que é constranger? Porque a Bíblia diz em Provérbios 16, 18 que
Vamos lá, Provérbios 16, 18, versão King James atualizada, diz que o presente abre portas e te coloca na mesa dos grandes. Na versão Almeida diz que o presente alarga-lhe o caminho e te coloca na mesa daqueles que decidem. Aí eu vou lá na Bíblia e pego o exemplo da rainha de Sabá, que ouviu falar que tinha um cara muito rico chamado Salomão, muito rico, muito rico, muito rico, e ela ficou curiosa, quis conhecer esse cara. Aí a Bíblia diz que ela mandou uma comitiva de camelos para poder acessar Salomão. Uma carregada de ouro, especiarias e pedras preciosas. Uma comitiva. Hã? Você, para acessar uma pessoa, talvez manda aquela gargantilhazinha bem fininha de ouro, 30 quilates. Não é nem um... Tem muita mistura. Sabe que 18 é puro, né, Derek? Quase puro. E aí, o que acontece? Gente, imagina você mandar uma comitiva de camelo. Pô, mandava-se um camelo só, carregado de ouro, especiaria, pedras preciosas. Camelo carrega 1.000 quilos, 2.000 quilos, pô. Imagina 1.000 quilos de ouro. Tava bom um camelinho só de 1.000 quilos de ouro para Salomão, bom demais, pô. Tá doido? Um quilo de... Tá maluco? Não, a mulher mandou uma comitiva. Ela nem conhecia o Salomão. Ela só ouviu falar, e se fosse tudo mentira? Sabe o que aconteceu? Salomão, quando viu aqueles camelos entrando, disse assim, traga-me essa mulher. E a história diz que não houve nada que Salomão não compartilhasse com ela de como administrava seu reino e multiplicava suas riquezas. E você sabe o que a rainha de Sabá disse para ele no final da história? Disse assim, e tudo que ouvi a teu respeito não é metade do que vi com os meus próprios olhos. Você tem noção da força dessa frase? Porque hoje tudo que você conta desse tamanho aqui chega lá na ponta gigante. O cara era tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, tão rico, que a mulher fala para ele, tudo que eu vi ao teu respeito não é metade do que vi com os teus próprios olhos. Então, o presente da forma correta, como o Provérbios 16, 18 diz, ele tem que ser dado mediante quem recebe, não mediante quem dá. Porque você precisa entender de uma vez por todas, talvez isso te ofenda, que quem é mais bem sucedido que você não vai descer no teu patamar para te acessar. É você que vai ter que pagar o preço para acessar o patamar dessa pessoa. Por isso que aquele bispo americano chamado T.D. Jakes diz assim, se você quer ser como eles, caminhe como eles, coma como eles, se comporte como eles e frequente os lugares onde eles estão. Presta atenção. Olha o que ele fala no início. Se você quer ser como eles. Eles quem? Essa pessoa que você quer se tornar. Ele está dizendo o seguinte, começa agora. Não é quando você se tornar. A caminhar como eles, se comportar como eles, a comer como eles. E começa agora, antes de você ser, a frequentar os lugares onde eles estão. Por quê? Ambiência. Ambiência muda a frequência. Mas o povo não entende isso. Não entende. Não entende. Isso é uma das coisas. É você que determina a velocidade do seu sucesso, a sua prosperidade. Não é ninguém. Por isso que eu falo que a solução que você espera dos outros, ela está dentro de você. Porque depende das suas ações, não da sua vontade. Vontade todo mundo tem. A ação, poucos têm coragem de tomar. Então, permanecer na vida de alguém, garantir a permanência na vida de alguém, não depende de mim, depende de eu ter feito tanto pelo outro, gerado tanto valor, tanta experiência, que a pessoa chega na conclusão, essa pessoa é necessária na minha vida. Essa pessoa, e aqui o quarto, é conquistar a permanência. É diferente do quinto, que é garantir a permanência. Porque quando você decide conquistar a permanência, você vai ter que continuar gerando valor e gerando experiência. Então, ó, quando você transforma a conexão em relacionamento, você usa o 3, que é gerar valor e experiência. E quando você vai conquistar a permanência, é que você decidiu, não, cara, depois de tudo que eu fiz, vale a pena, eu vou conquistar a minha permanência. Conquistar, você continua gerando valor e experiência, até o ponto de constranger a pessoa, porque agora eu vou garantir a permanência. Garantir já não depende mais de você, não tem nada que você pode fazer, você só vai permanecer se você fez os 4 passos bem feitos, e a pessoa é que vai decidir que você vai permanecer na vida dela. Se fizer isso, não tem erro. Rainha de Sabá fez. A Bíblia está falando que o presente coloca na mesa dos grandes. Mas não na sua crença de merecimento. Não, porque muitas das vezes você quer acessar um rei dando para ele algo sem valor, né? Como que ele vai te receber para receber algo sem valor? Ele é rei. Tem os estágios. Você acredita muito nisso? Que tipo assim, eu vou me acessar com, sei lá, uma pessoa que está um pouco mais acima de mim ali, ok, vou entrar nesse nível. Aí depois eu subo um pouco a mesa. Vou subindo ou não? Tem como uma pessoa dar um salto grande? Ó, vamos lá. O que não me contaram que eu descobri depois dos 40 anos? Que É um livro, hein? sabedoria e juventude não caminham juntos.
Sabedoria. O que me contaram que eu descobri depois dos 40 anos. Sabedoria e juventude não caminham junto. Mas existe uma forma de você adquirir a sabedoria ainda na adolescência. Porque a sabedoria tem duas coisas que só Deus te dá. A paz que transcende todo entendimento e a sabedoria. Isso é bíblico. Então, quando você pede para Deus a sabedoria, você tem que ter a clareza que Ele não vai colocar um chip no seu cérebro quando você estiver dormindo. Ele vai te conectar com pessoas para que essas pessoas te transfiram essa sabedoria. Mas se você não for intencional em servir essas pessoas, ou seja, seguir a regra, você não vai permanecer. Se você for uma pessoa egoísta, porque networking de verdade não é sobre o que você vai buscar na mesa, é sobre o benefício que você traz para a mesa. Então eu sou o cara que, se eu ligar para alguém para pedir alguma coisa, pode ter certeza que eu estou levando mais do que eu estou indo buscar. Porque relacionamento deve ser assim, ó, é igual investimento. Você deposita lá no CDB, no CDI lá, 10 mil. Aí você vai ter uma renda de 10%. 10% são R$1.000 ao ano, ok? Mas o que acontece se todo ano você sacar o rendimento total? Com o tempo, a inflação faz com que seu dinheiro perca o valor. Então não é indicado que você saque 100% do seu rendimento. Você saca 50% e deixa o teu dinheiro para ser corrigido ao tempo perante a inflação. O networking é igual. O problema é que as pessoas dão um negocinho desse aqui, falar, não, eu dei um presentinho para ela, um negocinho que eu fiz lá, agora eu já posso pedir essa cadeira, e ó, agora deixa eu palestrar no seu evento, agora eu quero gravar um podcast, agora eu... Não faz sentido. Nem se eu te devolver o que você me deu, eu pago o que você está pedindo. Você está entendendo? Sim. Mas as pessoas não têm clareza disso. Muito dos resultados que você não tem é porque te falta conhecimento. Muito bom, muito bom, muito bom. Que aula. Que aula, hein? Obrigado, cara, por isso. Imagina. Muito bom. É um presente pra gente. Eu fiquei com uma aqui só de tudo que você trouxe aqui pra gente. Eu fiquei pensando assim, vou dar um exemplo de você porque você tá aqui na frente, mas só para ficar mais fácil. Alguém assistindo a gente fala, pô, você já imaginou eu frequentar esses ambientes, de estar perto? Eu sei que você falou que juventude e sabedoria não... Beleza. Mas aí o cara fala, cara, eu acho que o que a Dani trouxe, ela foi muito feliz de... Vai galgando níveis, né? Não queira dar um salto da água pro vinho. Ou não. Ou não. Vai. Ou dedica um tempo da tua vida buscando conhecimento. Ah, eu não tenho dinheiro. Não. Vamos lá. Ninguém aqui nasceu com dinheiro no bolso. Você pode até ter nascido com um pai rico, mas tem tanta gente que nasceu com um pai rico que o pai não deu nada, que o moleque teve que se virar. Dedique um tempo da tua vida adquirindo conhecimento. Tudo que a gente está falando aqui hoje está no YouTube. É de graça. Eu duvido que você não consiga pelo menos um livro dado de alguém. Então vá adquirir, pare um ano da sua vida. Imagina se você se invernasse por um ano só lendo os livros intencionalmente daquilo que você quer se tornar, se preparando, buscando conhecimento. Até mesmo porque quando você acessar pessoas relevantes, e a questão de galgar, é porque muitas das vezes a pessoa quer dar um salto muito grande, mas ela não está pronta. E pronta em quesito de comportamento, postura, né? Então você precisa saber de todas essas coisas para quando você chegar lá, você tá preparado. Sabe que quando eu chego no ambiente, eu sou o último a falar. E eu só falo quando me questiono. É o melhor momento de você falar. Você chega numa mesa, tá todo mundo falando, um conta uma história, o outro conta o outro fala um negócio, e você fica ali calado ali, ó, só ouvindo, né? Fazendo cara de feliz. Né? Aí todo mundo cansa uma hora. Chega no fim do jantar, depois da sobremesa, a mesa já tá toda bagunçada. Alguém vai virar e vai falar assim, e você? Quem é você? E alguém vai virar e vai te apresentar. Porque alguém te levou até ali. E é muito mais bonito você ser apresentado do que você querer se apresentar. Por quê? As pessoas, por norma, colocam rótulo nos outros. E eu costumo dizer que, infelizmente, rótulo ele não foi feito para pessoas, rótulo foi feito para produto. Quando você rotula alguém, você perde a real oportunidade de conhecer quem está por trás daquele rótulo que você mesmo colocou. Mas as pessoas te definem sem nem mesmo você ter o direito de fala. Então, se você se preparar, se você entender, por exemplo, a importância de se vestir bem,
Porque quando você chega no ambiente, você é julgado antes de ter oportunidade de fala. E se você tiver. Porque quando você tá vindo, eu já tô te julgando dos pés à cabeça. Por quê? Porque um cara que é bem sucedido, um cara que é relevante, um cara que tem um sucesso, né? Sucesso financeiro, sucesso nos negócios, sucesso na vida, o cara tem um certo conhecimento. Então você não vai enganar esse cara com certa facilidade. Então ele te faz uma leitura de PNL, para quem não sabe, programação neurolinguística, e você, de perfil comportamental, que eu não preciso nem que você abra a boca para falar qual é o teu perfil, e ele já sabe quem você é. Então você precisa entender um pouquinho de perfil comportamental para você se adaptar em algumas áreas, você precisa entender um pouquinho de programação neurolinguística para você melhorar seu comportamento, sua postura em certos ambientes, né? Você precisa ser um pouco mais generoso, né? Nunca ir em casa de reis e governantes sem levar um presente, ser mais generoso no presente. Quando levar um vinho, levar uma miséria num vinho ruim que ninguém toma, entendeu? Porque depois você chega na sua casa e fala, ele gostou muito. Claro, quem é um dia que você deu, o cara fala que não gostou, principalmente você é retardado. O povo não tem noção, tá tudo certo. Acho que deve ter visto de tudo já, né, Bruno? Entendeu? Eu já vi de tudo. A gente finge que acredita, né? Deve ser engraçado demais, cara. E aí o cara chega com um vinho de R$20, ela trouxe pra você, obrigado. Que dia que você falou, alguém falou que era ruim. Né? Então assim, eu falo que só existem duas formas de acessar, servindo ou pagando. Por acaso eu tive a oportunidade de servir o Thiago Brunet. Se eu não tivesse e chegasse ao entendimento que para me tornar quem eu queria me tornar, eu teria que pagar o preço, eu iria pagar. De alguma forma eu iria pagar, parcelado, financiado, de alguma forma. Por isso, um dia o Flávio Augusto me corrigiu, falou assim, por que você está jogando areia no sonho das pessoas? Falei, que é? Não, que você não deixou as pessoas lá em Goiânia comprar o Elite lá, que é 300 mil, dando casa, apartamento, carro, moto, bicicleta, papagaio. Se a pessoa quer dar, problema dela, por que você barrou? Você jogou terra no sonho da pessoa? Você imagina se quando eu comecei fui pegar 20 mil do cheque especial, porque por acaso já estava disponível. Mas você imagina se eu fosse perguntar lá que é para montar uma escola de inglês, você me empresta? Não, escola de inglês eu não acredito não empresto não. O all-in é meu, pô, o risco é meu, deixa a pessoa entrar no risco que ela quiser, porque se ela está querendo te dar o apartamento dela é porque ela acredita que você pode mudar a vida dela. E se você não aceita, você está jogando terra no sonho da pessoa. Então, se a pessoa quer te dar um relógio em forma de pagamento para entrar na sua mentoria, aceita. Se ela quer te dar uma casa, a sua crença e merecimento está abaixo se você disser não, igual eu disse na altura. Depois disso, eu estou aceitando tudo. Bicicleta, menino, qualquer coisa. Não é que o menino é bom de bola, vira um jogador de futebol. Né? Então, aceita o carro, apartamento, aceita Rolex, aceita qualquer coisa. Fica a dica. Dá a chance da pessoa... Entende? Mudar de vida, porque o all-in é dela, não é seu. E se ela acredita que você é o caminho, que vai dar direção e instrução para ela, de como ela fazer para poder alcançar os objetivos dela, qual é o problema? Não é uma moeda de troca? Você não está dando um produto, ela está entregando um patrimônio que ela tem, porque ela acredita. Agora, se você não entrega, aí já é outro problema. Então, assim, a gente precisa ter clareza que você só vai acessar pagando ou servindo. Se você não tem acesso para servir, então dá um jeito de pagar o preço. Dá um jeito de pagar o preço rápido para estar com pessoas, caminhar com pessoas que você acredita que podem mudar o seu destino. Ponto. Pagou o preço do acesso? Paguei. Agora resolvi minha vida? Não. Porque acesso não garante permanência. O que garante permanência é comportamento, postura, generosidade e lealdade. É igual no profissional. Você era bom na base, você chegou no profissional, começou do zero. Tudo de novo. Conhece. Não importa de quem que você é filho, da onde você veio. Do zero. É do zero. O Robinho é o filho do Robinho, né? O Robinho tá lá jogando no Santos agora. Alguns jogos ele entrou como titular, mas já tem vários que ele nem entra no jogo. E não interessa quem foi o pai dele, a história que foi, ele vai ter que construir a história dele. Na base ele era muito bom, ele subiu pro profissional, ele tá jogando em outro nível, em outro jogo. E ele vai ter que se provar todos os dias. Tem que correr atrás. Bruno, eu não vou pegar muito do seu tempo, tô muito feliz, anotei muita coisa, bastante insight na minha cabeça. Eu acho que, para mim, né, que vim do mundo do futebol, do relacionamento, a gente com o nosso clube, né, que trata muito da criatividade, de se diferenciar. A gente está também na MLS, do Flávio Augusto, do Joel e do Caio. Então a gente aprende muito e tem esse privilégio de partilhar um pouco do teu tempo e de todo esse conhecimento seu. Pode ter certeza que vai alcançar muitas pessoas,
Mas em nome de todo mundo, eu tô muito feliz. Pra mim, eu não acabava. É que ela já subiu a plaquinha umas 5 vezes. Eu falei, nossa, cara... Por mim, umas 3 vezes eu fingi que eu não vi a plaquinha. Falei, fiz, beleza, não vi o que ela escreveu, mas muito feliz e deixo isso aqui aberto, que deve ser o maior prazer caminhar ao teu lado, estar perto de você. Eu acho que o seu time deve ter um privilégio de aprender com você todos os dias, de ter esses ensinamentos assim de uma forma mais constante, né? Então, obrigado. Estou muito feliz e quem sabe aí eu caminho junto aí, né? Vamos ver, né? Vamos caminhar junto aí para poder pegar esses insights aí. Imagina, cara, eu que agradeço. Mando um abraço lá para a turma da MLS e estou aqui à disposição. Sempre que precisar, entre em contato, a gente vai estar aqui para poder servir. Antes de finalizar, a gente tem como a gente fala muito de criatividade, a gente tem uma pergunta fora da caixa, só que ela está dentro da caixa ainda. Esse é o paradigma. Então, eu tiro ela aqui e faço ela para você de... Mas só fazer um combinado, não é se o Neymar vai para a Copa não, né? Não. Mas, acho que essa pergunta, muita gente, como você está caminhando perto dele, gostaria de saber. Eu nem abro, se você quiser responder essa daí, eu nem abro essa pergunta. Deixa em off. Deixa a galera curiosa. Pergunta fora da caixa. Tem alguma decisão que financeiramente não fazia sentido nenhum, mas espiritualmente ou estrategicamente você tomou e que mudou a tua vida? Uma decisão que não fazia financeiramente não fazia sentido? Pô, tem. Cara, 2024 foi um ano que eu fiz 146 palestras. Eu postava um banner todos os dias com um tiquezinho da palestra. Assim. Eu vi, eu lembro. Todo dia eu postava o banner. E eu morava em Orlando. E aí não fazia sentido nenhum, por mais que eu tava com a agenda uma loucura. O mês que eu passei mais tempo em casa nesse ano de 24 foram 4 dias. Nossa. E eu vim no Brasil uma das vezes fazer alguns eventos. E aí eu recebo a ligação do Thiago Brunet. E ele fala, cara, eu preciso que você venha aqui em casa urgente. E eu falei, cara, beleza, mas já me fala o que é, porque eu tenho problema de ansiedade. E, cara, não posso falar, vem aqui, tem que ser pessoalmente. Chegou lá, entramos pro escritório, ele trancou a porta, e ele, cara, me deu uma profecia, pela primeira vez que ele me deu uma profecia. O Thiago não é um cara assim de ficar dando profecia, não é a vibe dele. Mas ele fala, cara, eu tô te chamando aqui, porque Deus me incomodou para te falar que você tem que vir morar no Brasil. Olha. Deus tá mandando você vir morar no Brasil. Eu olhei pra ele assim e falei, pô, velho, primeira vez que você me dá uma profecia. A amizade que nós construímos, nós temos em 2024, a gente se conheceu em 2018. Você nem pra me dar uma profecia de prosperidade, que eu vou ficar muito milionário. Eu acho que você tá com inveja da minha vida em Orlando, fala aí. E ele, cara, eu não tô brincando, Deus mandou te falar que você tem que vir pro Brasil. Cara, eu fiquei com aquilo assim na cabeça. E naquela semana, eu estava hospedado na casa do Cacá Diniz, marido da Simone Mendes, cantor. E a gente foi pro Legendários naquela semana. Eu vou agora, no próximo mês. Vou te dar pulseira VIP. Pulseira VIP é um fenômeno. É mesmo? É um tratamento diferenciado pra você. A caminha mais gostosa. É em Campinas eu vou. E não, é aí lá que eu comando mesmo, pulseira VIP. Ô Paulo, pega uma pulseira VIP pra ele do Legendários que ele tá indo, tá? Isso. Tá bom. Tá bom. É agora, aí, dia 4 e dia 7. Lá no Legendário eu recebo a segunda profecia, na mesma semana. Um cara... Mas servindo ou indo mesmo? Não, indo. Primeira vez. O cara, numa oração da madrugada lá, fala, é tempo de Brasil. Meu Deus. E eu falei, Deus. Voltei. Tô na casa do Cacá Diniz, aí tem um profeta que chama André Vitor. Beijo, André. E aí esse André Vitor fala assim, eu nunca contei isso no podcast, falar o nome assim. E aí o André Vitor vira e fala assim, Deus tá mandando você vir pro Brasil, é rápido, é esse ano, é Alphaville. Nossa, específico. Aí o Cacá Diniz falou, aí é loucura, 3 vezes. E o Cacá sabia que eu tava na casa dele quando o Brunet falou, a gente foi pro Legendário, ele foi junto comigo. E aí o André Vitor fala isso dentro da casa dele. Aí o Cacá falou assim, cara, vamos ali no mercadinho, tem que comprar uns negócios que o Chap vai vir aqui pra almoçar com a gente e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos lá. Quando eu vou, que eu desço do carro, tá o Rafa Matos, do Scale. Aí o Rafa, Brunão!
não, cara, seu lugar é aqui no Brasil, olha esse verde, as crianças, seus amigos, todo mundo aqui, você tem que vir morar no Brasil. O Cacá falou, não, aí já é macumba já. Não é possível. Aí não, chega, não é Deus possível. tá esfregando Que na legal. cara ali. E aí, cara, o Rafa fala assim, você podia comprar a casa de fulano. Eu falei, não, essa pessoa não vai me vender essa casa. Resumo da história é que no mesmo dia à noite, foi eu, o Rafa e o Cacá na casa. E eu fechei um acordo, no outro dia assinei contrato e caí pra dentro dessa casa e tô lá até hoje. Olha isso. Que legal. Que legal. Então, não fazia sentido nenhum, né? Porque o brasileiro tá fazendo um movimento contrário, indo pra América. Total. Eu já tava lá há 10 anos, pô, estabelecido, morando bem. O evento Poder do Network estourado nos Estados Unidos, levando os maiores players do Brasil pra lá, vindo pro Brasil fazer E palestras. os players querendo a ir pra lá, né? 150 mil, Total, não tinha agenda, 146 palestras no ano. Tipo, o que eu vou fazer no Brasil? Eu venho aqui, rodo, faço, volto feliz da vida. Na época, um amigo meu que é cantor, o Xande do Harmonia do Samba, ele já mora lá há alguns anos, fazia a mesma coisa. E tipo, cara, zero sacrifício, entra no executivo, dorme no avião, acorda no Brasil, trabalha e volta. Entendeu? E sempre zelando também pela qualidade de vida dos filhos, né? Então, essa foi uma decisão que financeiramente não fazia sentido nenhum, mas espiritualmente eu consegui discernir, né? E também, depois de 4 anos na semana, né, Não dava, né? eu consegui vir, né? E as pessoas falam, me perguntam, né? Por que você veio pro Brasil, né? Eu falei, eu vim porque Deus mandou. As pessoas perguntam, você gosta do Brasil? Eu falo, eu gosto da casa que eu moro, das 4 paredes, lá tem tudo que eu preciso. Se eu tiver que morar no Japão, na China, em qualquer lugar, é indiferente, eu aprendi a gostar do meu lar. Sim. Né? Então, essa foi uma decisão que foi totalmente espiritual. Inspira, né? E o Rafa, a gente vai estar com ele amanhã. Pode perguntar ao Rafa, a gente vai estar com ele faz amanhã. parte dessa história O Rafa, toda. ele vai estar é o gravando meu com a gente. mentor. O Rafa foi o quem Rafa é mudou minha incrível. vida. O Rafa é incrível. Foi esse de pagar o acesso e ter total retorno, sabe? É. Por conta dele Ele que dá a eu vida tô aqui, pelo Ele eu dá, tô ele dá. pisando Ele é em um cara lugares especiais. incrível, eu amo o Rafa de paixão, a gente é vizinho, a gente mora no mesmo condomínio. Inclusive, ele Se veio aqui tornou outro dia, eu amigo. tava no meio de um monte de reunião, eu acabei não conseguindo dar tanta atenção, aí eu liguei pra ele no outro dia, falei, vamos juntos, não consigo. A agenda nossa é muito louca, né? Por mais que a gente mora a 2 minutos um do outro, Mas é uma os doideira. filhos são amigos, né? Meus filhos são amigos das filhas dele. E é um cara incrível, eu amo o Rafa, é um cara, é um exemplo a ser seguido. Ele é. O Rafa, sabe o que eu queria fazer com o Rafa? Sabe gnomo que você compra assim, bota lá no cantinho assim, eu queria pegar o Rafa, botar ele lá e ficar, fica aí, não sai daí não. O tamanho, dá vontade de enfiar ele num potinho, só o tamanhozinho. É que ele não dá, tem que ser um não. potão, Agora, né? agora eu vou te falar. Vai. Rapaz, se a mulher dele tivesse aqui e ele tivesse aqui e eu fizesse aquela pergunta, o que você viu nela? Nela eu acreditaria. Sua beleza. Porque, bicho, o homem nasceu bonito. Bonito. 1,90m. Toca olho claro. violão. Toca bem, canta, sabe Esporte. cozinhar, dono de restaurante, esportista, Concordo. atleta. Gente boa. Gente Concordo. boa. Ali, velho, Deus Concordo. olhou pra ele e falou, eu vou te dar tudo. Concordo. Ainda concordo. rico. Então, Velho, tá verdade, doido. verdade. É O Rafa- E um amigo muito leal. É amigo muito ele é leal. leal. A Dani é Dedicado mentor. às amizades, tá sempre ligando, Ele mandando foi um mensagem. mentor que se Rafa, tornou uma pessoa muito especial. Posso pra falar mim. aqui, ó, em nome dos 3, amamos você. Eu Quem não também, conhece, você sabe disso. Rafael do Scale. Qual que é o Instagram dele? Rafa Rafael- Matos. Rafael com Matos. Rafael PH Matos. e Matos com 2 T's. Ele faz tá? questão de falar isso. Ele faz questão de falar isso. É Matos com 2T, né? 2T. Nem vai ver o meu Instagram, né? Vai ver o Rafael Matos, você vai ganhar mais. querido, um querido. Ali é gente boa de verdade. Querido. Finalizado, hein? Com sucesso. Meu Deus, Tem incrível. Foi bom? Um presente. Obrigado. Muito bom. Na verdade, não é um presente, tá? Tem um presente mesmo. Isso daqui é só um símbolo que você fez parte Obrigado. do nosso podcast. Então é um símbolo Obrigado. aí pra você. Episódio 4. Episódio 4. Que legal, obrigado. Foi. Bom, Mas de todo coração, Bruno, você não precisava estar aqui, cara. É. De verdade. Não precisava dedicar esse tempo pra gente. E eu ia deixar pra fazer essa pergunta depois. Mas eu quero te perguntar. Tem muita gente que pede isso daqui pra você. Muita gente que paga o acesso pra você. E você nos deu esse prazer, essa honra. Por quê? Primeiro, discernimento de espírito. De fato, nem pagando eu tô gravando podcast, né? Por conta de tempo mesmo. E tempo é questão de prioridade, de fato, né? Tá aí uma frase que é verdadeira, né? Então, discernimento de espírito, de sentir que eu quero gravar. E também não posso mentir que quem me validou com vocês é uma pessoa que eu respeito muito, né? Hoje sou conselheiro de campanha dele, nomeado por ele, né?
Segundo ele decidiu sair candidato, ele já queria, mas depois de um conselho que eu dei para ele falou, cara, depois que eu escutei o que você me falou na minha casa, eu decidi, de fato, seguir em frente. Então, vindo do Augusto, né, ele ter falado, e também o Flávio fala muito sobre single entity, né? Sim. E mesmo com a minha ausência na MLS por conta de agenda, compromisso, etc., nos últimos tempos, né, a MLS ela vai estar sempre no meu DNA. Então, vindo de lá, eu me sinto na obrigação também de atender, de receber, de cuidar, de ajudar, contribuir. Afinal de contas, do que seria de nós aqui na Terra se não fosse para servir, né, o próximo e ajudar no crescimento do próximo. Eu falo que quando Deus te dá o sucesso, você se torna uma plataforma para que outras pessoas tenham sucesso através de você. Sim, total. Né? Então, eu tive o privilégio de estar vivendo o que eu estou vivendo, de estar no lugar que Deus me colocou, e é uma obrigação que eu tenho também de ajudar outras pessoas a chegarem mais rápido nesse lugar, né? Isso é ativar pessoas, né? E a gente só consegue ativar quem está perto, quem está próximo. Total. Então, eu sei que vocês são pessoas do bem, que estão aí tentando ajudar com o quesito educação empresarial, né? Empreendedores, pessoas que querem crescer, dar certo na vida, alcançar no mínimo uma vida digna, né? O Brasil tem muita gente que não tem uma vida digna. Então, é isso. Eu, principalmente quando eu encontro alguém que faz o que eu faço, que é ajudar o próximo, eu me coloco à disposição de servir. Eu agradeço muito porque eu não consigo normalizar coisas que são presentes de Deus, sabe? Isso daqui não tem como normalizar. Essa semana eu parei na frente da minha casa e aí eu parei e falei, nossa, às vezes na correria a gente não consegue entender que são presentes que a gente orou tanto, né, pra ter. Então eu não consigo normalizar esse momento aqui. Esse não estava nem nas orações, né? O Augusto, você, enfim... Quem fala, pô, que privilégio. Nada mais justo do que a gente também fazer o efeito cascata e abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Mas foi muito leve, cara. Obrigado, eu tô muito feliz, foi muito legal, foi muito legal. Obrigado. Deus abençoe vocês, o projeto de vocês, a empresa de vocês, a família de vocês. Que vocês prosperem cada dia mais. Amém. Sempre. Bom, vocês acompanharam um pouquinho do que foi esse episódio. E, gente, foi bom demais, né? Então, espero que você curta, comente, compartilhe. Siga aí também o Bruno, siga o podcast, porque sempre a gente tá pensando em contribuir muito na tua vida. Então, um super beijo e até a próxima.